Sejam bem-vindos então ao primeiro Café com X, tá? Primeira edição do Café com X, que ele surgiu de uma conversa entre eu e o professor Henrique, que está presente aqui na conversa na conferência RNP, e a gente pegou, na verdade, uma demanda dos alunos, né, dos nossos alunos, que queriam uma reativação com o contato com a matemática e também o contato com nossos professores, tá? E a gente não sabia exatamente como colocar, o que a gente vai colocar. Então, nada melhor do que colocar um x, né? Porque x é uma variável. Né? E não se esqueçam, o poder da variável é que ela varia. Esse x vai assumir a cada semana, a cada encontro, um valor diferente, né? Uma coisa diferente. Então a gente vai falar sobre potência de ponto, tá? Mas semanalmente a gente pretende fazer uma conversa sobre matemática elementar ou outros tópicos que vocês, na verdade, tenham acesso, né? Tanto alunos de Olimpíada de Matemática quanto alunos da licenciatura e quem tiver disponível ou, enfim, tiver a fim de ver, porque esse vídeo ele vai ser colocado no nosso canal do YouTube da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de São Paulo. Tudo bem? Bom, então é isso, está tudo pronto aqui, agora a gente vai sair da minha tela e eu vou mostrar para vocês o que a gente vai trabalhar, né? Aqui vai ter o GeoGebra, vai ter o Word e a gente começa. Vamos nessa? Vamos lá. Não tem nada que eu vou fazer aqui que tenha algum conteúdo extremamente sofisticado. Não, tudo que eu vou falar aqui, ele digamos, do ponto de vista elementar, né? No sentido de educação básica. Então, assim, tudo que eu vou fazer aqui, um aluno de ensino básico poderia acompanhar, tá? Bom, para vocês que não conhecem, isso aqui é um programinha super legal chamado GeoGebra, né? Ele é uma interface dinâmica de geometria com álgebra. Eu vou explicar no meio do caminho como ele funciona. Alguns de vocês já devem saber como funciona. Eu vou tirar os dois eixos porque eu não preciso exatamente, tá? Bom, então, qual é a ideia? Né? A ideia é a seguinte. Do ensino básico, na verdade, do ensino fundamental, você tem uma propriedade razoavelmente simples que dá para demonstrar através de semelhanças de triângulos, que é a seguinte. Se eu tenho um ponto, que eu chamo-lo de P, e eu tenho uma circunferência, eu vou colocar o centro O nessa circunferência, e eu faço isso daqui. Então eu tenho uma circunferência. Tá? Se eu passo uma reta por esse ponto e essa reta é secante a essa circunferência, então eu só vou mover aqui de modo que seja secante. Essa reta ela vai intersectar essa circunferência de dois pontos. Né? Eu vou só tirar aqui algumas coisinhas, né? Eu vou tirar só o rótulo. E é o seguinte, você sabe que o produto, esse produto PA vezes PB, ele vai ser constante. Tá? Então eu vou meio que colocar aqui, esse PA vezes o seu PB, ele é constante. Esse cara aqui ele é conhecido como Teorema das Secantes, né? E o que é legal do GeoGebra? Esse ponto P eu posso mover ele livremente, né? E eu posso inclusive colocar ele aqui dentro. Se eu coloco ele aqui dentro, esse cara me gera um outro teorema, que é o chamado Teorema das Cordas, né? Porque uma corda em uma circunferência é, na verdade, um segmento que vai de um ponto até o outro da circunferência. Então, o seu AB aqui é uma corda, e o seu PA vezes PB vai ser constante. Né? O que significa isso? Não interessa, na verdade, se eu determino um ponto P aqui, certo? E eu passo uma outra reta que passa por ponto P e pega outros dois pontos aqui da circunferência, por exemplo, C e D, o meu PC vezes PD vai ser igual também. Né? Esse cara aqui é o teorema das cordas, se eu colocar o ponto P fora, é o teorema das secantes. Tá? Agora, esse cara aqui ele é constante e pouca gente, na verdade, sabe que essa constante, ela pode ser relacionada com elementos desse próprio desenho, tá? Que no caso tem essa circunferência e os pontos determinados, né? No caso esse ponto P fora, esse centro da circunferência. Tá? Bom, pergunta no chat, alguém sabe exatamente é igual a quê? Esse PA vezes PB é o quê? Ele é constante, mas tipo π é uma constante, raiz 2 é uma constante. Que constante que é essa? Alguém faz ideia? Isso que eu estou perguntando não faz parte do ensino básico, tá? Em geral, ninguém entrega essa coisa. Tá? Bom, como que eu descubro exatamente qual que é essa constante? Eu vou precisar, na verdade, apenas do seguinte. Eu vou ligar o meu ponto P até o meu ponto O. E aí eu vou traçar aqui uma coisa dessa minha corda AB, que ela é comum, ela vai ter uma propriedade comum para qualquer corda que eu passe entre A e B. Tá? Vocês já ouviram falar de mediatriz?
Mediatriz, gente, tem duas maneiras de você definir, tá? Uma mediatriz você pode dizer que é uma reta perpendicular a um segmento passando pelo seu ponto médio, né? Então, de fato, se eu traçar a mediatriz aqui, eu tenho exatamente isso. Mas por que que eu tenho uma corda, eu passo uma mediatriz e essa mediatriz ela vai passar pelo centro da circunferência? Porque tem uma segunda maneira de você interpretar uma mediatriz, né? Ó, independentemente do que eu faço com o meu ponto A, percebeu? A mediatriz ela passa pelo centro da circunferência. E por quê? Porque uma mediatriz tem uma maneira muito legal de definir, que é a seguinte: uma mediatriz é o lugar geométrico, ou seja, é o conjunto dos pontos, que possuem a mesma distância até os extremos do segmento. Tá? Então, se eu tenho esse segmento AB, ou melhor, os pontos AB, e eu traço todos os pontos que possuem a mesma distância até o ponto A e até o ponto B, eu acabo traçando essa reta aqui. E faz sentido essa reta, então, passar pelo centro da circunferência, porque a distância desse ponto até A vai ser igual à distância desse ponto até B, que vai ser exatamente o raio da sua circunferência, tá bem? Bom, então, mas por que que isso é relevante, né? Eu vou, na verdade, marcar esse ponto aqui, esse ponto, eu vou chamar esse ponto aqui de M, por motivos óbvios, né? Porque esse cara aqui, pelo fato de ser mediatriz, ele vai passar pelo ponto médio do seu segmento AB, tudo bem? Acho que até aqui tudo em ordem, tá? E agora eu só vou marcar esse segmento aqui, do seu O até o seu ponto B, tá? Eu vou só tirar essa marcação aqui sem rótulo. Bom, então qual é a ideia, né? Eu quero fazer esse PA vezes PB, tá? Então eu vou só passar aqui para cima, PA vezes PB. Eu consigo escrever esse PA vezes PB em termos do PM, tá? Como é que eu escrevo o PA em termos do PM, né? O PA ele vai ser o PM menos alguma coisinha, não é? Exatamente esse pedacinho aqui AM, tá? Agora entenda, tanto esse pedacinho AM quanto esse pedacinho MB, eles valem a mesma coisa. Eu vou chamar de Mzinho, tá? E aí quem seria o seu PB? Né? O seu PB, que é esse cara aqui, ele seria o seu PM mais MB, que eu chamei de Mzinho, tá? Então, PM mais Mzinho. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse cara aqui, ele é um produto notável, não é? Você reconhece esse cara aqui da direita? Quem é esse cara? O seu PM menos Mzinho vezes PM mais Mzinho. Esse cara aqui é a diferença de quadrados, né? Então esse cara aqui seria o seu PM ao quadrado, certo? Menos o seu Mzinho ao quadrado, né? Tá? Exatamente esse pedaço aqui. Bom, então aqui a gente descobre então que o seu PA vezes PB eu posso escrever como PM ao quadrado menos Mzinho ao quadrado, mas o que eu posso fazer agora é o seguinte: esse meu Mzinho ao quadrado, eu posso escrever ele em termos de outros caras, né? Considera esse triângulo aqui, MBO. Ele aqui é um triângulo retângulo, porque esse cara aqui, na verdade, ele é uma mediatriz, né? Então, o que eu sei de teorema de Pitágoras é que esse meu BM ao quadrado mais o MO ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado dessa circunferência, não é? Então, se eu isolar o Mzinho, não é? Então, esse cara vai ficar assim. Esse cara aqui é PM ao quadrado menos... Quem é, então, esse MB ao quadrado? Ele vai ser igual ao raio ao quadrado, né? Menos esse MO ao quadrado, né? Tudo bem? E aí, se eu fizer a seguinte continha, né? Esse cara, então, pode ser escrito como PM ao quadrado menos, aí eu coloco entre parênteses, né? O R raio ao quadrado menos MO ao quadrado. E eu posso colocar o menos entre parênteses, esse cara aqui fica mais. Quem é esse PM quadrado mais MO ao quadrado? O Rodrigo está interagindo comigo? Perfeito, é PO ao quadrado, exatamente esse cara aqui, né? Teorema de Pitágoras. Esse cara aqui é hipotenusa ao quadrado, né? Então, esse cara aqui eu posso escrever como PO ao quadrado menos rão quadrado, né? Gente, é o seguinte, aqui a gente acabou de mostrar que esse seu PA vezes esse seu PB, que é o teorema das secantes, ele de fato é uma constante, e essa constante depende apenas da distância do seu ponto P até o centro da sua circunferência e do raio dessa circunferência ao quadrado, que são, na verdade, duas constantes, né? Porque se você dá um ponto, uma circunferência, você já tem desses dois elementos, tá? Isso daqui tem um nome, tá? Isso é exatamente a definição de potência de um ponto P em relação a uma circunferência C, tá? Essa é a definição de potência de um ponto em relação a uma circunferência, tá? É a distância do seu ponto até o centro da circunferência ao quadrado, menos o raio dessa circunferência ao quadrado. Esse cara aqui é tão importante que eu vou meio que deixar ele separado, tá? Então, isso aqui é a definição de potência de ponto. E atenção, né?
Se eu defino isso, eu tenho, na verdade, pensando num ponto, uma circunferência, 3 posições possíveis de um ponto, uma circunferência. Quais são as 3 posições possíveis entre um ponto e uma circunferência? Isso o Fernando chamou a atenção. O ponto ele pode ser externo, ele pode ser interno, ele pode estar na circunferência. Então, o caso externo, a gente acabou de ver. O caso externo é esse, né? Que você tem razão. O seu PA vezes o seu PB, ele vai ser igual a isso daí, né? Agora, temos um problema. O caso do interno, a gente tem um problema grave. Entenda o problema grave no sentido de, será que eu posso escrever esse cara aqui como PA vezes PB? Ou tem algo muito esquisito aí, no caso do ponto P interno, né? Eu vou mudar aqui só para você entender. Tem um problema grave aí. Perfeito, Tainara, é isso mesmo. Se o ponto P é interno, esse PO quadrado é menor que o R quadrado. E não tem como, se isso aqui é negativo, ser PA vezes PB. Tá? Então, na verdade, a gente define, no caso do ponto P interno, a potência do ponto P em relação à circunferência, né? Como é definido dessa maneira aqui, a gente, na verdade, só troca o sinal. Tá? Então, esse cara aqui ele vai ser menos todo esse cara, que é menos a potência do ponto P. E aí, o terceiro caso é besta, né? Que é na circunferência. E essa potência, como você pode perceber, ela tem que ser zero, né? Porque esses dois caras são iguais, né? O seu PO quadrado, no fundo, é o próprio raio, tá bem? Bom, então, primeira parte foi bem, tá? E essas são, na verdade, as primeiras definições. Tem um caso, na verdade, que todos vocês conhecem, tá? Esse é um caso em que eu simplesmente posso fazer o seguinte: esse ponto A e o seu ponto B, eles meio que se coalescem, né? Eles, na verdade, são o mesmo ponto. E esse aqui é o chamado caso de tangência, tá? O caso de tangência ele é interessante porque automaticamente você já tem um Pitágoras aqui, né? O seu PO quadrado vai ser igual ao seu raio ao quadrado mais o seu, digamos, né, o seu PM. Eu vou chamar de M esse ponto de tangência, tá? Seria PM ao quadrado, né? Então, esses dois caras são iguais no seu PA e no seu PB. Então, só vou chamar atenção para o caso de tangência que vale a pena, né? Porque aí, nesse caso, você teria o seguinte: esse cara aqui, ele seria exatamente igual ao seu PM ao quadrado, tá? E aí, se você passa para lá, você tem um Pitágoras direitinho, né? Bom, então esses são os 3 casos possíveis, né? Bom, até aqui, aparentemente, eu não tenho nenhuma contribuição sensacional para vocês, tá? Mas agora vem uma grande contribuição, tá? Esse é um problema de geometria que foi resolvido pelo maior matemático que já existiu. Vamos ver se os queridos alunos aí sabem qual é o maior matemático que já existiu. Gente, assim, teve um matemático que ele foi o que mais produziu matemática em toda a história e ele é o Euler, Leonhard Euler. O Alisson acertou, né? O Leonhard Euler ele nasceu na Basileia, né? Outra pessoa que nasceu na Basileia também é o Roger Federer, né? Também é suíço, tá? É só uma curiosidade que não tem nada a ver, né? E essa ideia, né, do Euler foi a seguinte: o Euler fez a seguinte pergunta, tá? Vou deixar a definição de potência de ponto aqui, mas o que o Euler se perguntou foi o seguinte: será que existe a distância entre o incentro e o circuncentro de um triângulo? Então, digamos que eu tenho aqui um triângulo ABC, e aí eu estou interessado em descobrir esses 2 pontos clássicos, chamados pontos clássicos, né, que são o incentro de um triângulo e o circuncentro de um triângulo. O incentro, ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo, né, que ela vai tangenciar os 3 lados, né? Então, se eu tenho, por exemplo, esse triângulo, o incentro seria um ponto tal onde eu traço uma circunferência, essa circunferência ela tangencia internamente os 3 lados, tá? Simultaneamente. E o circuncentro é uma circunferência que passa pelos 3 pontos. Eles não precisam coincidir, tá? E haver pergunta: será que dá para calcular a distância entre esses 2 caras, né? Primeiro, como é que eu acho, dado um triângulo, o circuncentro dele, né? Então, uma ideia seria achar uma circunferência circunscrita, né? Achar a circunferência que passa pelos 3 pontos. Como é que eu faço isso daí? Tem 2 maneiras, né? Uma vez que você tem o triângulo, você pode fazer o seguinte: eu vou traçar a mediatriz de 2 lados. E por que a mediatriz, no fundo, resolve o meu problema? Por quê? Qualquer ponto em cima dessa mediatriz que eu tracei aqui possui a mesma distância até o ponto A e o ponto C, correto? Inclusive esse ponto aqui. Esse ponto possui a mesma distância até o ponto C e até o ponto A. Qualquer ponto em cima dessa reta mediatriz aqui tem a mesma distância até o ponto B e até o ponto C. Inclusive esse ponto aqui. Então esse ponto, pelo fato de estar nas 2 circunferências, me diz que esse ponto tem a mesma distância até o ponto A, até o ponto B
e até o ponto C. Então, o que significa se eu pegar um compasso, colocar a ponta seca aqui, eu abrir até qualquer um desses pontos aqui. Se eu traçar uma circunferência, ele passa em torno de todos os 3 pontos, né? Então, dessa maneira, eu encontro o circuncentro de um triângulo, tá? Isso, o que eu acabei de fazer aqui também demonstra que as 3 mediatrizes de um triângulo se cruzam em um único ponto só. Porque esse ponto, pelo fato de estar nessa mediatriz e nessa mediatriz, faz com que tenha a mesma distância até esse ponto e até esse ponto. Então a mediatriz desse lado vai ter que necessariamente passar por esse ponto aqui. Não é óbvio que as 3 mediatrizes se cruzam no mesmo ponto, tá? Mas esse é um argumento muito bom que te prova que de fato passa. Tá? Você que estiver fazendo uma prova de Olimpíada de Matemática ou qualquer coisa, sabe como é que você vai fazer? Você vai fazer assim. Eu vou escolher o círculo com ponto, com centro, né, e um dos seus pontos, tá? Eu só vou chamar esse tiozinho aqui de O e eu vou chamar esse tiozinho aqui de A. Agora é só pegar outros 2 pontos em cima da circunferência. Meus parabéns. O que eu tenho aqui? O circuncentro e a circunferência. Acabou, resolvi o problema, tá? Então vamos lá. Aqui eu pego então. Buenas. E agora, isso foi um dos problemas, né? O circuncentro, então, é esse ponto O, tá? E o incentro? O incentro, então, gente, é o centro da circunferência que tangencia internamente os lados do triângulo. Mas como eu acho esse cara, tá? Tem 2 maneiras de você falar sobre o incentro, tá? Eu prefiro dizer que ele é o encontro das bissetrizes internas de um triângulo, né? As bissetrizes externas vão dar origem a um outro ponto clássico chamado ex-incentro. Bom, então a gente pega e faz a bissetriz. Aqui eu vou dar uma dica preciosa para vocês. Uma vez que você tem a circunferência desenhada, gente, o incentro é muito fácil de achar, porque é muito fácil achar a bissetriz interna. Esse vértice A aqui, ele tem um ângulo, né, que no caso é esse ângulo aqui, que ele está enxergando todo esse arco. Tá? O que significa isso? Significa que, se eu quiser traçar a bissetriz desse ângulo aqui, então eu preciso, na verdade, encontrar algum lugar do lado oposto a esse vértice desse arco, que divide o arco na metade, né? Cara, é fácil achar, porque se você traçar a mediatriz pelo ponto O já tendo, então, o centro da circunferência, essa mediatriz ela deve tocar mais ou menos aqui, né? Então, se eu traçar do ponto A até esse cara aqui, automaticamente eu faço a bissetriz interna. A mesma coisa com qualquer outro arco, tá, gente? O que eu vou fazer é já calcular direto a bissetriz, tá? Porque é mais fácil, porque o GeoGebra já me dá. O GeoGebra automaticamente dá as 2 bissetrizes, tá? Interna e externa. Então, eu vou colocar esse ponto aqui, porque ele vai ser bem importante. E vamos fazer outra bissetriz, né? Vamos fazer essa bissetriz aqui, ó. Daqui e daqui. Pronto. Esse ponto I de incentro. Bom, eu vou tirar as outras bissetrizes que não interessam a gente. Então, qual é a nossa ideia? E por que potência de ponto pode ajudar muito a gente nessa tarefa? Lembrando, o que eu quero? Eu quero achar a distância entre o incentro e o circuncentro, que é esse I-O, essa distância aqui, tá? Agora, como você deve estar percebendo, assim, a distância do ponto I até o ponto O, ela não pode estar em termos de diversas coisas aleatórias, ela deve estar em termos de coisas que são bem estabelecidas, digamos assim, na figura, né? O que está bem estabelecido aí? O raio da circunferência grandona. Como eu coloquei em centro, talvez o raio da circunferência inscrita tenha algum papel. Por que potência de ponto pode te ajudar muito para resolver esse problema? Olha a definição de potência de ponto e mais, olha a definição de potência de ponto naquele caso do que o ponto ele é interno, né? Lembrando que no caso do ponto interno, aquele produto, não é? Ele vai ser menos a potência de ponto. Então, vamos fazer o seguinte, já que eu acabei de dar a potência de ponto, vamos utilizar. Gente, eu vou fazer a potência de um ponto em relação à circunferência. Qual ponto eu vou utilizar para fazer a potência? A Tainara falou I, o Alisson falou I. Exatamente. Tem que ser a potência do ponto I em relação à circunferência. E aí vocês vão entender. Vou colocar aqui o meu I, talvez o quê? IA, vezes I algum outro ponto, né? A vantagem, eu não fiz à toa, tá, gente? Eu também, enfim, eu fui bem tendencioso. Eu coloquei aqui esse ponto I e ele está colinear o seu A e o seu D, porque na verdade eles estão aqui nessa bissetriz, tá? Então eu vou fazer a potência desse ponto I em relação à circunferência utilizando o A e o D, tá? Então eu vou colocar IA vezes ID. Esse cara não vai ser igual à potência, ele vai ser menos a potência, certo? E se é menos a potência, eu só vou inverter esse cara aqui, tá? Ele vai ser R ao quadrado
Agora vem a mágica. Menos PO quadrado. P se fosse a potência do ponto P. Mas não é o ponto P que eu usei o ponto I, né? Então esse cara aqui vai ser IO quadrado. Quem é IO? Então, o que a gente tem e o que a gente não tem? O que é bom, o que é ruim, tá? O IO é bom? Excelente, é o que a gente quer. O R quadrado é bom? Excelente, cara, é o raio da circunferência circunscrita, tá? Agora, esse A e D estão muito chatos aí, né? Cara, o que é IA, velho? Sei lá o que é IA, sei, né? Eu não faço a menor ideia do que seja esse A. E esse D também, meu, faço ideia, tá? Agora que entra um pouco de genialidade, um pouco de geometria, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ligar, não é óbvio o que eu vou fazer, não é nada óbvio. Eu vou ligar esse ponto I até o ponto B, o meu ponto B até o meu ponto I. O ponto B até o ponto I não é tão bizarro assim, por um motivo simples, né? Esse cara está na bissetriz, então tudo bem, ok, né? Aqui eu vou fazer uma única segmento ou reta, né, que parece meio aleatório, mas não é. Eu vou traçar a altura relativa ao I, a minha circunferência, tá? Parece meio besta e não é pelo seguinte. Se eu pegar esse ponto aqui, que é o ponto de intersecção, esse IE que eu acabei de colocar aí, ele tem um nome. Vou fazer uma outra pergunta. Gente, na verdade, olha só, caramba, olha o desenho. O desenho já deu a ideia. Meu, ele chamou de Rzinho. Oh, meu Deus. O que é esse Rzinho, gente? Foi sem querer, tá? Isso mesmo, Kenzo. É o raio da circunferência inscrita, né? Inclusive, se eu quiser isso, né? Se eu pegar o centro dessa circunferência, no centro, né? E colocar até o ponto E, eu tenho exatamente a minha circunferência inscrita, né? Que tangencia os lados, né? Simultaneamente, tá? É isso aí, tá? Mas, eu não estou interessado nela, que vai poluir muito o desenho, mas esse cara tá bom. Não é óbvio, não é nada óbvio que eu vou fazer aqui, mas fica uma propriedade muito importante, né? Se eu pego a bissetriz do meu ponto A numa circunferência circunscrita, né, e eu pego o ponto oposto, né, que marca no fundo a bissetriz, o ponto D até I é igual ao ponto D até B, que é igual ao ponto D até C, né? No fundo, o que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte: o meu DB é igual ao DI, que é igual ao DC. Pouca gente sabe disso, tá? Bom, e como é que você mostra que esses caras são iguais? Eu vou dar uma dica, né? Eu vou resolver esse problema com vocês, mas se eu conseguir provar que esse triângulo DIB ele é isósceles, acabou, não é? Eu mostro que o meu DI vai ser igual ao DB. Aí tem duas maneiras de provar que ele é isósceles, né? Eu provo que os lados são iguais, ou eu mostro que esses dois angulinhos aqui são iguais, certo? Esse ângulo e esse, tá? E eu vou mostrar com esses dois ângulos, tá? Como é que eu vou fazer isso? Considere esse ângulo aqui, é uma bissetriz, né? Então esses dois ângulos aqui são iguais. Não sei se vocês concordam comigo. É uma bissetriz, então esses dois ângulos são iguais, tá? Bom, esse vértice A aqui, na verdade, ele é um ângulo inscrito, né? Ele enxerga todo esse arco BC. E como eu já comentei, ao pegar esse ponto D, eu tenho exatamente a bissetriz. Então, o que faz com que esse ângulo aqui seja igual a esse, né? Mas uma propriedade de ângulos inscritos que vocês não podem esquecer é a seguinte: ângulos inscritos que enxergam o mesmo arco têm o mesmo comprimento, tá? O que significa isso? Esse ângulo aqui, né, que é o seu CAD, ele enxerga esse arco, né? Eu vou pintar esse arco aqui. Quem mais enxerga esse arco? Que também é um ângulo inscrito. Esse meu CBD, né? Esse cara aqui. Percebeu? Ele também enxerga esse mesmo arco, tá bem? Agora é o seguinte: como o meu BI também é uma bissetriz do meu ângulo P, esse ângulo aqui, eu vou colocar dois tracinhos, esses dois ângulos aqui são congruentes. Então eu tenho que nesse triângulo BI, arco capaz, Fernando, é isso mesmo. Esse é o arco capaz. Esse meu DIB aqui, esse triângulo, tem esse ângulo aqui, que é esse ângulo de um tracinho e dois tracinhos. Agora, alguém pode me dizer quanto que vale esse ângulo e por quê? Eu estou interessado nesse ângulo aqui, ó. É um teorema. Teorema do ângulo externo, tá ok? Um ângulo externo no triângulo é a soma dos outros dois ângulos, né? Então esse ângulo aqui, eu vou chamar de três tracinhos só para não confundir com os outros dois. Esse ângulo é a soma desses dois caras, né? Certo? Então esse ângulo aqui também vai ser esses dois caras aqui, né? Então eu mostro que esse triângulo aqui ele é isósceles, então acabou. Por causa disso, então o meu BDI é igual ao meu BD, né? Parece meio besta essa informação, mas eu vou utilizar ela, tá? O meu BI
é igual ao meu BD. Tudo bem? Então é isso que eu vou precisar. Eu vou apagar todo o resto aqui. Então, parece meio aleatório, mas não é. Eu vou tentar utilizar esse raio da circunferência inscrita porque ele é uma constante do meu problema. Esse raio aqui, gente, ele está, infelizmente, né, nesse triângulo, tá? Esse triângulo IEA. Esse triângulo aqui ele é retângulo, tá? Porque esse cara aqui é pé de altura. Cara, eu consigo produzir algum outro triângulo retângulo utilizando... veja que o meu IA vezes ID, agora esse ID pode ser transferido para esse BD. O IA é um cara bom junto com o R, né? Porque ele está com esse triângulo retângulo aqui. Tá? E o triângulo retângulo é bom porque a gente sabe muita coisa sobre ele. Tá? Mas esse BD aqui ele pode ser associado a um outro triângulo retângulo, que é esse triângulo retângulo aqui. Se eu traçar essa reta aqui, B por O, você deve concordar comigo que esse cara aqui é um diâmetro, né? Esse cara aqui sendo um diâmetro, ele tem uma propriedade muito importante com relação a triângulo retângulo. Qual que é? Qualquer ângulo inscrito que enxerga um diâmetro é um ângulo reto, certo? O que significa isso? Se eu ligar o meu ponto B até o meu ponto G, o meu FGB ele vai ser um triângulo retângulo, assim como o meu triângulo AI, né? Agora, será que esses triângulos eles são semelhantes, né? Eles já têm um ângulo em comum, porque são triângulos retângulos. Será que eles têm outro ângulo em comum? A resposta é sim, eles têm. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo que enxerga esse arco, né? Esse arco aqui, certo? Quem mais enxerga esse arco? Esse cara aqui, né? Que por sua vez é igual a esse cara aqui porque é uma bissetriz, né? Então olha que interessante, direto esses dois ângulos aqui são iguais. E os dois são retos, né? No caso, um é reto aqui e o outro é reto aqui. Tá ok? Então, gente, qualquer semelhança não é mera coincidência. Se eu tenho dois ângulos congruentes a esses dois triângulos são semelhantes, tá? Então eu vou utilizar essa semelhança desses dois triângulos com os valores que eu tenho para meio que terminar o nosso problema, tá bem? Bom, então a gente está interessado nessa semelhança, tá? Então como é que eu posso escrever essa semelhança? A gente sempre pega um lado, né, correspondente ao outro. Eu vou pegar do triangulão para o triangulinho, tá? Então no triangulão eu tenho essa hipotenusa, que é FG. Eu vou escrever FG, depois eu coloco o que eu preciso colocar. No triangulinho, quem é o FG? É o AI. Então FG está para AI, assim como... agora eu pego um outro cara legal nesse triangulão. O cara legal nesse triangulão não é o meu BG, porque eu não associei ele a nada, mas esse BD ele é, certo? Esse BD ele está associado ao meu FI. Então eu coloco aqui, BD sobre... e quem faz o papel do BD no triângulo? É o cara oposto ao ângulo conhecido, que no caso é o nosso EI. Né? Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o que esses caras de fato são. Tá? Quem são esses caras? A gente vai substituir por errinho e por errão. Tá? Quem é nosso FG? O nosso FG é 2 vezes o raio da circunferência circunscrita, né? Que é o 2 errão. O meu AI eu vou deixar como AI mesmo, tá? O meu BD, esse cara aqui, eu posso deixar ele ou como BD ou eu coloco como DI, ou ID. Eu já vou colocar como ID esse cara aqui, né? E o meu EI é o raio da circunferência inscrita, né? Que é o errinho. Tudo bem? Se eu passar em cruz agora esses caras, o que eu obtenho? Eu obtenho isso daqui, né? Que o meu IA vezes ID, né, vai ser igual a 2 errinho. Bom, agora a gente terminou o problema, porque o meu IA vezes o ID, né, eu já substituí o ID por BD, tá? Ele vai ser esse cara, tá? Então vamos escrever isto aqui. Isso é igual a esse amiguinho. Quem que a gente estava interessado? Nosso IO quadrado, né? Na verdade, nosso IO, tá? Então, o nosso IO quadrado, quem ele vai ser? Ele vai ser igual a errão quadrado menos 2 errão errinho, tá? E aí, se você passar uma raiz quadrada, você tem essa raiz quadrada. É isso. E por motivos óbvios, gente, dá para colocar alguém em evidência aí, né? Que no caso é o errão. Então esse cara eu posso escrever dessa maneira, né? Errão que multiplica errão menos 2 errinho, tá? Pode parecer uma coisa muito sutil isso, né? Você pensa, nossa, que legal, descobrir a distância do incentro ao circuncentro. Meu, é muito legal por diversos motivos, né? Número 1, cara, é um valor que só depende de coisas conhecidas de um triângulo, né? Que é o raio da circunferência inscrita e circunscrita.
A segunda coisa é mais impressionante e tem a ver com o que está aqui dentro, tá? Gente, IO é essa distância aqui, tá? É esse tamanho aqui. Pode ser negativo esse cara? Não pode ser negativo. Olha essa raiz aqui. O que eu posso, categoricamente falar sobre o que está aqui dentro dessa raiz? Se você cortar ali o R1 quadrado, fica só... O Rão tem que ser maior do que 2R, não é? Certo? Esse cara aqui. Na verdade, maior ou igual, né? Deixa eu colocar aqui essa informação. Que o meu Rzão tem que ser maior ou igual a 2R, tá? Gente, em palavras, sabe o que isso significa? Seria muito difícil resolver o seguinte problema. Prove que em qualquer triângulo o raio da circunferência circunscrita é pelo menos o dobro do raio de uma circunferência inscrita. Imagina que você tem que resolver esse problema. Agora pega e olha de novo o que eu acabei de chegar ali. É exatamente a mesma coisa, né? E a menor distância vai ser quando esses dois caras forem iguais, né? Quando o seu Rão vai ser igual ao seu 2R. Não tem como esse cara ser negativo. E que tipo de triângulo você espera que isso aconteça? De não um triângulo equilátero. Porque no fundo os três pontos clássicos coincidem, né? Todos os pontos clássicos vão coincidir no triângulo equilátero. Perfeito, tá? Então aqui a gente só fez uma pequena aplicação de potência de ponto, tá? Para mostrar essa coisa que eu acho muito bonitinha, né? Veja, não precisa de nada demais, né? Semelhança de triângulo e só, né? Basicamente. E agora, finalmente, eu quero fazer uma pergunta, e essa pergunta dá, na verdade, a mais uma teoria, né? Tá cheio de teoria aqui, né? Eu vou propor um probleminha para vocês, tá? Imagina que eu tenha duas circunferências e eu estou interessado no seguinte. Então, vou começar a fazer uma circunferência aqui. Imagina que eu tenho duas circunferências e eu estou interessado em descobrir se existe algum lugar no plano que tenha a mesma potência, se existe algum ponto no plano que tenha a mesma potência em relação a essas duas circunferências. Então a minha pergunta é a seguinte, tá? Será que existe algum ponto P? Pode ter mais de um, se existir, não precisa ser exatamente um. Em relação à circunferência C1, seja igual à mesma potência do mesmo ponto P em relação a uma circunferência C2? Será que existe algum ponto no plano cartesiano que tenha a mesma potência em relação a duas circunferências dadas? Eu vou dar uma dica. Eu quero que vocês considerem esse caso aqui e me respondam. Tem algum ponto aqui nessa configuração que tem a mesma potência em relação às duas circunferências? Exatamente, Tainara. A intersecção. Porque a gente divide nos três casos, né? Quando você pega um ponto para uma circunferência, tem três situações, né? Externo, interno, pertencente. No caso, o ponto de intersecção, que você chamou bem a atenção, esse cara aqui, né? Ele tem potência em relação a essa circunferência da esquerda, zero. E a circunferência da direita, adivinha? Zero também, né? O que me diz com certeza que esses dois pontos aqui, meu ponto C e D, possuem a mesma potência em relação às duas circunferências, né? Agora, não é tão bizarro você chegar e falar, putz, será que eu tenho dois pontos ali? Será que um ponto em cima dessa reta aqui vai ter a mesma potência em relação a essas mesmas duas circunferências, né? Dá para, na verdade, mostrar que sim, tá? Esse era o caso mais simples, quando você tem algum ponto de intersecção tangente, por exemplo, as duas circunferências tangentes, você tem essa situação também, mas eu vou pegar um caso ruim, que é esse caso aqui, né? E eu vou mostrar que, de fato, tem um nome, esse lugar geométrico, o conjunto dos pontos que tem a mesma potência. Esse cara é chamado de eixo radical. Como eu vou fazê-lo? Eu vou ligar esses dois centros aqui, e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar o ponto médio desse AB, eu vou supor, tá, que existe um ponto. Vou supor que existe um ponto que tem a mesma potência. Depois eu provo que esse ponto existe, tá? Digamos que esse ponto aqui, sei lá, esse ponto é a mesma potência nas suas duas circunferências, tá? Então eu vou chamar esse ponto de ponto P, por motivos óbvios, né, porque eu coloquei ali no problema. Eu chamei essa circunferência de C1, por exemplo, e essa circunferência de C2, tá? Esse ponto C eu vou chamar de M, porque é ponto médio. E agora eu vou completar esse triângulo aqui, ó. Completa aqui e completa aqui, tá? Agora, se a gente fizer a continha, a gente vai ter uma conta simples, não é? Então eu vou chamar, por motivos óbvios, digamos que a circunferência da esquerda seja C1 e da direita seja C2. O raio dessa circunferência grandona é Rzão,
e o raio da circunferênciazinha é rzinho, tá? Então, como o ponto é externo, então a gente cai no caso legal, né? Que eu posso escrever dessa maneira. No caso da esquerda, não é meu PO, é PB ao quadrado, né? Menos Rzão ao quadrado, e do lado direito é PA quadrado, né? Menos Rzinho ao quadrado, tá? Então eu tenho essa equação. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar encontrar alguma coisa decente aqui que nos faça aparecer um PA quadrado e também um PB quadrado, tá? Eu vou precisar só de uma pequena ajudinha, que é isso aqui, tá? Não vai ser muito crucial agora, mas daqui a pouco vai ser. Com isso eu consigo fazer esse triângulo retângulo aqui, PMC. Mas como é que eu posso fazer aparecer aqui um PB quadrado ou um PA quadrado? Pitágoras é um jeito, é isso mesmo, Tainara. Perfeito, é isso mesmo. Eu posso utilizar o meu PAC, né, e o seu PBC. Ao fazer isso, eu vou ter um leve desbalanceio, né, porque ponto médio é um ponto legal, porque o meu MB vai ser igual ao MC. Nesses dois triângulos eu vou ter esse problema com relação ao meu BC e o CA não serem iguais. Agora, tem outros dois triângulos que eu posso usar aí, de modo que apareça o meu PB quadrado, apareça o meu PA quadrado, e esses dois triângulos tenham, na verdade, muita coisa em comum, inclusive esses lados serem iguais e terem um lado em comum. É um outro teorema, é uma outra lei. Lei dos cossenos, boa Tainara, é isso mesmo. Então, lei dos cossenos. Vamos para a lei dos cossenos, então, no triângulo da direita, tá? No caso, gente, o ângulo que eu vou utilizar é esse cara aqui, ó. É esse ângulo aqui. Esse é o externo e esse... Ó, eu vou fazer em relação a esse triângulo aqui, tá? Tanto faz, na verdade, a ordem, tá? Mas entenda que esses dois ângulos, um é o suplementar do outro, né? Somados vão dar 180 graus, tá? Então, eu vou utilizar esse MPB. Então, no triângulo MPB, como é que ficaria a lei dos cossenos? Como é que fica? PB quadrado igual a... Vamos lá, isso aqui vai ser o cara ao contrário, né? Vai ser igual ao seu MB quadrado. Eu vou chamar de Minho de novo, né? Porque ele vai ser igual ao outro cara, né? Mais o meu MP quadrado, né? Menos duas vezes Mzinho, MP, vezes cosseno desse ângulo aí. Tá? Eu vou chamar de X aquele ângulo, tá? E como é que ficaria no outro triângulo, né? O outro triângulo, na verdade, seria MPA. Esse cara ele vai ser o seguinte, né? Olhando o cara da direita, né? Esse Mzinho quadrado, que seria o meu AM quadrado, né? Mais o seu... aqui é PA, né? Desculpe, aqui é PA. E esse cara continua sendo MP quadrado. Só que aqui tem uma diferença no sinal, né? Porque se eu continuo chamando esse cara aqui de ângulo X, só um comentário, né? Se esse cara aqui é o meu ângulo X, esse cara aqui é o meu ângulo 180 menos X, não é? É o ângulo suplementar. E o que acontece com relação ao cosseno de ângulos suplementares? Cosseno de ângulos suplementares, eles têm sinais opostos, tá? Então, eu posso simplesmente fazer isso, né? Ao invés de ser menos aqui, é mais, tá? Bom, pode parecer que a melhor coisa que eu possa fazer nesse instante é meio que cancelar o cosseno, né? Porque o cosseno é um cara que meio que deixa a gente de saco cheio. Mas, curiosamente, não é isso que eu vou fazer, né? Eu vou simplesmente manter o cosseno. Eu vou subtrair essas duas equações. Se eu subtrair essas duas equações, o que acontece é que esse carinha aqui e esse carinha aqui, eles vão para o saco, né? Então, ao fazer um menos o outro, esse cara ficaria dessa maneira. Ficaria PB quadrado menos PA quadrado. E o lado direito, esses dois caras vão embora, né? Esse menos esse seria menos, né? Depois eu troco o sinal, vai. Vou colocar. Seria menos 2m, não, 4, né? Aparecia duas vezes. 4m vezes mp cosseno de x, tá? Entenda que x é um ângulo. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu coloquei um ângulo obtuso, né? Isso vai ter consequências em relação ao sinal do cosseno. Então não tem nenhum problema desse cara aqui ser positivo ou negativo, tem um sinal de menos aqui. É uma diferença de caras ao quadrado aqui, tá? Então, enfim, como está tudo meio genérico, pode acontecer. Agora, quem que vai ser PB quadrado menos PA quadrado? Eu vou reescrever esse cara aqui e você vai entender quem é esse cara, né? Se eu passar o PA quadrado para o outro lado, esse cara aqui fica desse jeito, né? Fica PA quadrado igual
O lado direito tinha menos r² que passa, é menos r², desculpa, né, que passa para lá como r². Então vai ser isso, né? E aí se eu juntar esse cara aqui nesse, o que eu vou ter é isso daqui. Ao você jogar esse cara aqui, então, fica igual a menos 4mp cosseno de x. Agora vem a grande sacada. Esse cosseno de x, ele parece meio solto aí. Tudo aqui é meio constante, né? Veja, o lado esquerdo inteiro é constante, né? Porque se eu dou duas circunferências, esses dois caras na esquerda são constantes. O cara na direita, o que eu tenho? Se eu dou duas circunferências, o m é constante, esse mzinho aqui, né? Porque no fundo ele é a metade de AB, né? Inclusive eu posso escrever duas vezes AB aqui, né? Pode ser também. O meu MP, ele está meio solto aqui, né? Assim como o meu cosseno. Será que eu consigo meio que juntar MP e cosseno? Sim. Se eu olhar direito aqui, quem que é meu cosseno de x? Vamos lá. Cosseno de x, se você olhar direito, ele vai ser menos, porque eu estou usando suplementar, cateto adjacente, que é MC, sobre M hipotenusa, que é MP, né? E aí, se você preferir, você pode reescrever dessa maneira aqui. O seu MC, que é esse carinha aqui, ele vai ser igual a menos MP cosseno de x. Então eu posso substituir todo esse cara aqui com o sinal de menos também por MC. E olha só, aqui vem uma coisinha que parece muito esquisita e não é, na verdade vai salvar a nossa pele. Tá? E aí se eu isolar MP, olha o que eu vou ter. Ao isolar MP, eu tenho que MB vai ser esse cara aqui. O MC vai ser igual a isso, né? MC vai ser igual a esse carinha aqui dividido por 2AB. Tá aí. O cara da direita, presta atenção, tem alguma coisa que não é constante aqui? Constante r², constante r² e AB é a distância entre as duas circunferências, é constante. Todo cara da direita é constante. Então o cara da esquerda também é constante. Vocês perceberam isso? Só que o cara da esquerda, o que ele é? Ele tem a ver com a projeção de um ponto, sei lá, que eu supus que tem a mesma potência, em cima da distância entre as duas circunferências, né, dos centros. Então, na verdade, se eu tivesse pego o ponto P, gente, em qualquer outro lugar, se eu tivesse pego o ponto P aqui, ele teria o mesmo MC. Se eu tivesse pego o ponto P aqui, ele teria o mesmo MC. Bom, então, gente, o cara da direita é só constante, né? Então, esse MC aqui é uma projeção do seu ponto P em relação a esse cara. Então, na real, se eu tivesse pego qualquer ponto em cima dessa reta aqui, eu teria a mesma projeção. Então, uma vez que um ponto existe, na verdade, ele dá origem a um eixo inteiro. E esse cara tem o nome de eixo radical. O eixo radical, tá, de duas circunferências, tá, é o conjunto, é o lugar geométrico dos pontos que possuem a mesma potência de ponto em relação a duas circunferências. Tá? Então, não é um ponto só, na verdade, é uma reta inteira. Qualquer ponto que eu pegue aqui, na verdade, vai ter a mesma potência em relação a essa circunferência e essa outra circunferência. Tá? Agora que vem a coisa mais maluca, tá? E agora vem a última coisinha para estourar os miolos, assim, né? Que é a seguinte, cara, tudo bem, eu tenho aqui uma maneira algébrica de calcular onde eu faço esse ponto C para desenhar meu eixo radical. Bom, o que eu sei? Eu sei o seguinte, né? Se eu pego duas circunferências que se intersectam, elas de fato, é só você traçar uma coisa meio besta dessa daqui, né? Então, por exemplo, se eu pego essas duas circunferências aqui, exemplo, essa reta aqui já é eixo radical, né? Se eu pegar os pontos de intersecção. Então, eu peguei as intersecções aqui, maravilha, show, eixo radical. Beleza, é isso, tá? Inclusive, você construir isso. Agora, como que eu faço isso se eu estou numa situação parecida com aquelas que eu tenho, né? Então, digamos que eu tenho aqui um cara com raio 2 e um cara aqui com raio 3. Eles não se intersectam. Como que eu acho o eixo radical geometricamente? Sem precisar fazer nenhuma conta algébrica, é só meio que geometricamente. Ao fazer isso, eu acabo mostrando também para vocês que se eu tenho duas circunferências que são externas, eu tenho um ponto. Existe um ponto que tem
a mesma potência de ponto em relação a essas duas circunferências. Olha que genial isso, né? Matemática tem esses momentos muito legais na vida, né? Cara, eu não faço a menor ideia de qual seja o eixo radical geometricamente. Você consegue estipular? Vai ser mais para cá, vai ser mais para a direita, sei lá. Mas o que eu posso fazer é o seguinte: eu vou construir uma circunferência que cruza essas duas circunferências aqui, tá? Então, por exemplo, uma coisa mais ou menos assim. E aqui você acabou de construir um Mickey de Chernobyl, olha só que legal. E aqui, gente, é o seguinte, por que isso termina o problema? Porque, olha essa circunferência de cima e essa circunferência de baixo. Elas se intersectam, não é? Então eu consigo encontrar o eixo radical dessa circunferência e dessa circunferência? Eu consigo. Olha só que legal. Eu tenho os dois pontos de intersecção e eu tenho essa reta. Esse aqui é o eixo radical dessas duas circunferências. Da mesma maneira, tá? Deixa eu só meio que mover esse ponto D para baixo. Da mesma maneira, eu faço com o outro, né? Se eu pego agora essa circunferência de baixo com essa da direita, eu tenho esses dois pontos de intersecção e eu tenho o eixo radical também. Ok? Então, o que acontece, gente, com esse ponto aqui? A matemática é lindo, cara. A matemática é uma coisinha tão linda, né? Só que ela precisa de muitos pré-requisitos para você meio que compreender a beleza, né? Que também deixa ela mais bonita, de certa maneira, né? Esse ponto aqui é um ponto que possui a mesma potência em relação, como ele está nesse eixo radical, ele tem a mesma potência em relação a essa circunferência e a essa circunferência. Esse ponto, pelo fato de estar nesse eixo radical, ele tem a mesma potência em relação a essa circunferência e a essa circunferência. Então, por transitividade, esse ponto aqui tem a mesma potência em relação a essa circunferência da esquerda e essa circunferência da direita. Tá? Então, você sabe exatamente como desenhar esse eixo radical. O que você faz? Você simplesmente liga o centro dessas duas circunferências aqui, você traça o pé da perpendicular, e meus parabéns, que eu acabei de traçar aqui, esse cara é o eixo radical dessa circunferência e dessa circunferência aqui. Tá? Mais legal ainda, esse ponto aqui é um ponto de intersecção de dois eixos radicais, né? De três, na verdade, né? Se a gente pensar. Esse cara tem um nome, ele é chamado de centro radical. Tá? Centro radical é encontro de dois eixos radicais, ou três, no caso aqui, três eixos radicais. Esse ponto tem a mesma potência em relação a essas três circunferências. Tá? Sim, essa reta vermelha, ela é o eixo radical dessas duas circunferências aqui, tá bem? Essa reta preta, ela é dessas duas circunferências, e essa daqui é dessas duas, né? O que acontece é que esse ponto aqui, intersecção dessas três retas aqui, desses três eixos radicais, conhecido como centro radical, tá? Então eu mostro que existe um ponto, pelo menos, que tem potência igual a duas circunferências, meio que, quando tem esse caso esquisito, né, de elas não se intersectarem dessa maneira. Tá? Muito bem, muito bem. Gente, então foi isso, né? A gente trabalhou bastante com conceitos elementares de matemática, né, de geometria, que falam sobre potência de ponto, falam sobre eixo radical, né? E a gente viu também aquela fórmula incrível, né, distância do início até o circuncentro de um triângulo. Então foi isso, tá? Como eu falei para vocês, esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube e quando tiver, você pode deixar o seu like aqui embaixo, você pode ativar o sininho, você pode compartilhar com seus coleguinhas, né? E faça esse favor para a gente, tá? Para que cada semana a gente consiga, na verdade, disponibilizar para vocês um outro conteúdo de matemática elementar, alguma coisa bem X, no formato café com X, tudo bem? Nas descrições do vídeo também eu vou colocar um artigo sobre potência de ponto, onde vai ter problemas de diversas Olimpíadas, alguns com resolução completa, outros com dica, que você pode pegar, se desenvolver, se divertir bastante, eu tenho certeza, ok? Gente, foi um prazer enorme tê-los com vocês aqui e a gente se vê no próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau. Fui.